Em 2016, a Alupar arrematou 7 lotes. Foi um desempenho bem acima da média, né? Em 2017, apenas um. Qual que é a sua leitura sobre essa empresa? O que você pode falar de Alupar e dos desfechos para esse ano? A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para você: você por algum acaso é vegetariano? Não, Tá, não. você não é vegetariano. Então vamos lá. Sabe aquele churrasco de domingo? Hum, Sei. Sabe aquele assim que ainda por Com cima, gosto. sei lá, né? Todo mundo traz assim aquelas carnes maravilhosas e ainda aparece um cara lá que sei lá com um T-bone e um, sabe assim, aquela Uhum. orgia alimentar. Sim. Como que você sai do churrasco? Empanturrado, né? É do Assim, tipo, dá até aquela dificuldade de respirar, né? é o Você básico, seja fica, você fica um inercial. bom tempo sem nem conseguir pensar em comida. Uhum. Foi Uhum. mais ou menos isso que a Lupar fez em 2016. Tá? Por que é que eles ficaram tão ausentes de leilões nos anos subsequentes? Porque eles comprometeram com muitos investimentos. Eles entraram em uma fase muito aguda de realização de investimentos, né? Inclusive, em alguns casos, eles buscaram capital com parceiros, né, para fazer frente a isso aí, né? Acho que a maioria deve saber, mas a Lupar ela tem uma parceria muito grande com a Perfin, né, com a Perfin Investimentos em projetos de transmissão, principalmente, né? Tem um FIP da Perfin listado que, na verdade, ele é sócio de empreendimentos da Alupar, que é o Perfin 11. Eles entraram em um ciclo de investimento e chegaram ao entendimento de que, assim, olha, com tudo que a gente tem pela frente a fazer, com a alavancagem que nós já temos e tudo mais, a gente vai se concentrar em fazer isso aqui, antes de efetivamente começar a fazer coisas novas. E esse ciclo de investimentos, ele foi aí, grosseiramente falando, de 2016 até meados agora de 22 para 23, quando você tem praticamente toda a infraestrutura concluída. Acho que ainda tem alguma coisa que eles estão fazendo ao longo de 23. E basicamente agora esses ativos estão começando a gerar caixa, e a empresa entrou em um ritmo de desalavancagem do balanço e tudo mais. É muito por isso que eles foram tão ausentes ao longo dos últimos anos, né? Eles estavam fazendo aquilo que eles devem fazer, que é colocar os projetos em pé, né? Construir com eficiência, né? Agora operar esses ativos com eficiência e tudo mais, e tudo adequado à capacidade econômico-financeira da empresa, tá? Do ponto de vista de diferencial, o que a gente precisa ter em mente quando a gente olha para empresas de transmissão de energia? O primeiro ponto é: quanto mais agressivo o sujeito for nos leilões, né, mais potencialmente apertada é a taxa de retorno dele. Tá? Então, Uhum. assim, fiz um lance lá em cima, a minha TIR tende a ficar um pouco menor. O que ele consegue fazer para mitigar isso? Né? Porque, por um lado, ele obviamente ele quer ganhar o leilão, por outro lado, ele precisa ter uma rentabilidade que seja ok. Adequado. Então, a disputa basicamente é quem consegue fazer melhor por menos, ou quem consegue produzir a maior TIR, né, partindo de uma maior outorga. E o que acontece? Isso passa por algumas coisas. Isso passa por você conseguir fazer uma estrutura de capital correta, ou seja, você conseguir captar recursos, né, de longo prazo para alavancar o seu balanço de uma maneira adequada. Isso passa pela sua eficiência em projetos de engenharia, ou seja, você tem que ter excelentes quadros, a sua capacidade de compras e de contratação, né? Depois a sua capacidade de operação daquele ativo, ou seja, de você conseguir manter o ativo com uma alta disponibilidade, mas sendo o mais enxuto possível do ponto de vista de custos e despesas de operação e manutenção. Não é um negócio tão trivial assim. Tá? Então, Uhum. onde eu acho que a gente pode ver diferencial nas empresas é realmente na qualidade da operação. Né? Uhum. A grande questão é que, obviamente, nós estamos falando de 3 empresas que são muito boas.
né, na qualidade de operação. A gente está falando de alguns dos maiores empresas de transmissão do país. Mas, basicamente, o que a gente tem que olhar? Será que o cara foi disciplinado na hora de fazer os lances dele? Depois que ele ganhou, ele conseguiu fazer a melhor captação do ponto de vista financeiro para financiar aquilo ali? Do ponto de vista de construção, ele conseguiu ser tão eficiente quanto possível? Costuma ser uma boa métrica para isso você olhar como que o cara fez o CAPEX versus o que era o previsto a ANEEL. Quanto mais distante, significa assim, nossa, esse cara foi muito mais eficiente do que a ANEEL achava que ele ia ser. Ele conseguiu entregar antes do prazo, por exemplo, porque isso afeta o fluxo, né? Sim. Você energiza primeiro, você começa a ser remunerado primeiro. Ou, por outro lado, ele atrasou. Ele conseguiu resolver de maneira adequada, sei lá, questões ambientais relacionadas à construção do ativo. Então, assim, a diferença ela é muito fina. Mas o que eu posso dizer para você de maneira geral é que a Alupar é muito disciplinada, né, nas participações em leilões, e eles têm uma qualidade de execução operacional, técnica muito boa, né? A título de comparação, a Taesa é uma empresa que operacionalmente é muito boa, mas talvez em alguns momentos tenha sido agressiva demais no leilão. Só para te dar um exemplo. Consequentemente, por mais que o cara seja operacionalmente muito bom, ele está contratando uma taxa interna de retorno menor para os investimentos dele, porque talvez ele tenha forçado ali um pouquinho para entrar, para levar a concessão.